meu Deus, seja tributado a honra, a glória e o perfeito louvor. Nessas palavras eu quero cumprimentar os amados irmãos, no paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, amém? Quem está triste, diga amém. Tem alguém triste? Olha para esse irmão que está do seu lado, diga para ele: se a tristeza quiser participar deste culto com você, ela vai ter que saltar de alegria, porque na presença de Deus até a tristeza salta de alegria, amém? Quero externar gratidão a Deus por estar aqui nesta manhã ímpar, favorável, onde Deus nos concede. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Cicely Bernardino, e a sua digníssima esposa, pastor Revel, servo do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Sérgio Travasso, onde Deus colocou um amor muito grande no nosso coração pela sua vida, desde o dia 14 de fevereiro que tivemos aqui, na Manhã com Deus, juntamente com o pastor Anderson Oliveira de Sorocaba. Deus nos deu a amizade do pastor Sérgio. Deus também abençoe a vida da missionária Esther Mafra. Que Deus abençoe a vida da missionária Mara Mercê, que está em Curitiba ministrando. Que Deus abençoe a vida do Levita, que louvou a Deus nesta manhã, a vida do pregador Cristiano, a vida do meu amigo Luciano Alves, grande pregador de Curitiba. E Deus também abençoe a vida do meu amigo pregador Antônio Ananias. Que Deus abençoe a vida do Marcos, que está aqui nesta manhã. Trago um abraço da minha esposa Janaína Paiva a esta igreja, amém? Todos que trouxeram Bíblia, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia sem perda de tempo no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu Marcos, no seu capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. E o verso de número 47, então somente para a nossa meditação de fé. Um abraço do meu sogro, pastor Davi, missionária Glória, do estado do Maranhão. Estão orando por esta igreja, por esse trabalho, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz o texto sagrado: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar, diga assim, clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amém? Então no seu assento, glorificando a Deus. Senhoras e senhores, jovens e adolescentes, simpatizantes da nossa fé cristã, nesta manhã nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. E para que nós venhamos entender a mesma, é necessário nós fazermos uma retrospectiva e voltar um pouco ao tempo, porque não trazer a vós outros que aqui estão. No livro de Josué, capítulo de número 6, a Bíblia vai falar que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía, pois agora Deus havia entregado a Josué uma promessa, que lhe daria nas suas mãos o rei, os seus valentes e toda a cidade. A Bíblia vai nos informar que agora Josué recebe de Deus a estratégia. E eu imagino Josué passando a estratégia ao povo, e o povo talvez dizendo: Josué, de que forma nós iríamos adentrar dentro desta cidade? Haja vista que Jericó é uma cidade fortaleza. Os seus muros possuem 9 metros de altura por 6 de comprimento. Haja vista que moravam alguns moradores conhecidos em cima do muro, a saber, a meretriz ou a prostituta Raabe, a qual dera guarida aos espias, a qual foram observar a terra. A Bíblia vai nos informar que agora Deus começa a dar estratégia a Josué, e Josué começa a dizer: 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de azeite diante da arca da aliança, ou a arca do Senhor, e sendo que cada dia eles iriam rodear uma vez entre, aleluia, ali perto das muralhas, sendo que cada volta estava a aproximadamente 8 quilômetros de distância, pois esse era o preço que o
povo teria que pagar para galgar a bênção de Deus, para galgar a vitória que Deus havia lhe preparado, pois tudo aquilo que Deus tem para mim, para você, requer preço, requer sacrifício. Por quê? Porque tudo aquilo que vem fácil vai embora fácil. Tudo aquilo que vem fácil eu não dou valor, não valorizo e vai embora fácil. Mas tudo aquilo que tem preço, tudo aquilo que tem sacrifício, tudo aquilo que está envolvendo oração, tudo aquilo que envolve um preço que foi pago, o diabo não toma, o diabo não destrói, o diabo não rouba. Haja vista que agora o povo começou a seguir agora nesta grande maratona de fé, e sendo que na 7ª volta o povo arrodeou 7 vezes mais, e do sinal de Josué tocaram-se as buzinas, o povo gritaram, e as muralhas de Jericó não caíram para frente, não caíram para trás, diz a Bíblia que ela caiu por terra. Naqueles dias o povo entra dentro da cidade e houve uma grande chacina naquele lugar. Homens, mulheres, animais foram mortos a fio a espada. Somente Raabe, a meretriz, escapara, porque dera guarida aos espias a qual foram observar a terra. A Bíblia diz que agora, no livro de Josué, no seu capítulo 6 e o verso de número 26, Josué reúne todo o povo está atento à voz do seu líder. Diz a Bíblia que Josué faz o povo jurar diante de Deus que todo aquele que edificar a cidade de Jericó, esse teria 2 danos da sua família. O primeiro dano que ele teria, que quando ele viesse lançar os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito certamente veria falecer, e quando ele lançasse as portas da cidade, o seu filho mais novo também certamente veria falecer. E nesse interim de tempo, passa os dias, os anos. Nos dias de Acabe, diz a Bíblia, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 16 e o verso de número 34, surge um homem chamado Iel, bedelita. Nasce no seu coração um sentimento, um desejo de colocar de pé outra vez aquela cidade. Diz a Bíblia que quando esse homem chamado Iel lança-se, aleluia, os fundamentos da cidade, o seu filho primogênito Abirão veio a falecer. Mas o sentimento que permeava o coração de Iel era muito maior, que ele começa a ir adiante, mais à frente com o seu plano. Diz a Bíblia que quando ele lança-se às portas da cidade, o seu filho mais novo, chamado Secube, também veio a falecer, para que se cumprisse a palavra de Josué. A Bíblia vai nos falar que agora a cidade de Jericó está edificada, está de pé outra vez. O nome Jericó, na etimologia dos nomes, quer dizer lugar de fragrância, ou é mais conhecida como cidade das palmeiras. Todas as pessoas tinham um sentimento e um desejo de adentrar dentro da cidade, de ver as suas belas paisagens. Eu imagino agora, nesta cidade agora, um homem chamado Eliseu um dia pisara nesta terra. Por que não lembrar de Eliseu? Mas quem foi Eliseu? Eliseu foi o filho de Safate. Deus começou a levantar Eliseu no ministério profético no ano 850 a.C. E da mesma forma que Elias atravessara o rio Jordão a pé enxuto, Eliseu também atravessara, pois a porção dobrada estava sobre a sua vida. Porque não lembrar de Eliseu? Eliseu foi aquele que um certo dia está subindo da cidade, 42 jovens filhos de profeta, começa a dizer: sobe calvo, sobe careca. Eliseu agora se indigna com aquela situação e resolve amaldiçoar aqueles 42 jovens que sombra do profeta. Diz a Bíblia que do azul se apareceu do nada e despedaçou aqueles 42 jovens que zombaram do profeta. Porque não lembrar de Eliseu? Eliseu foi aquele que um certo dia, aleluia, mandou, aleluia, que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão e ele foi purificado da sua lepra. Eliseu foi aquele que um certo dia, com 20 pães, alimentara 100 homens famintos. Eliseu foi aquele que um certo dia, diz a Bíblia que havia morte na panela, e diz a Bíblia que somente um punhado de farinha, e no nome do Senhor a morte foi repreendida. Eliseu foi aquele que um certo dia, um homem que estava trabalhando a fim de tirar madeira para ampliar o templo, aleluia, a qual estava ali reservado para os profetas, ou escola de profetas. Diz a Bíblia que quando aquele homem está tirando a madeira, diz a Bíblia que o machado que ele havia pedido emprestado
emprestado caiu na água, ele começa a desesperar, começa a ficar em pranto, em desespero, e diz a Bíblia que um homem chamado Eliseu, aleluia, profetiza, declara no nome do Senhor, que o machado venha flutuar, e diz a Bíblia, que o machado flutuou. Porque não lembrar de Eliseu, que no capítulo 4 de 2 Reis, um certo dia uma mulher que era esposa de profeta, diz a Bíblia, que o seu esposo havia morrido, ela diz, o Senhor sabe que meu esposo temia ao Senhor, e ele faleceu, eu não tenho dinheiro, não tenho condição, não tenho como pagar as minhas dívidas, o que eu devo fazer? Me deram uma palavra, me deram uma luz, diz a Bíblia, que um homem chamado Eliseu declara para esta mulher, volte para a tua casa, e pede muitas vasilhas vazias, e não poucas, a todos os teus vizinhos, diz a Bíblia que agora, esta mulher volta para a sua casa. Quando eu vejo esta palavra, eu vejo um Deus especialista em usar as coisas pequenas e insignificantes desta vida. Eu não entendi, vou ajudar você a entender. Um certo dia, eu esfolheando as páginas seletas da Bíblia, eu descobri que o meu Deus é assim e o teu Deus é assim. Diz a Bíblia que um certo dia, Deus perguntou para Moisés, Moisés, o que tu tem nas mãos? Moisés disse, Senhor, eu tenho apenas o bordão. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Deus perguntou para Sansão, Sansão, o que tu tem nas mãos? Sansão disse, Senhor, eu tenho apenas uma queixada de jumento. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar, Sansão. Deus perguntou para Davi, Davi, o que tu tem nas mãos? Davi disse, Senhor, eu tenho apenas 5 pedrinhas. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Deus perguntou para Jó, Jó, o que tu tem nas mãos? Jó disse, Senhor, eu tenho apenas um caco de telha. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Deus perguntou para esta mulher, mulher, o que tu tem nas mãos? Ela disse, Senhor, eu tenho apenas uma botija de azeite. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Deus perguntou para o menino no deserto, menino, o que tu tem nas mãos? E o menino disse, Senhor, eu tenho apenas 5 pães e 2 peixinhos. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Deus perguntou para Dorca, Dorca, o que tu tem nas mãos? Dorca disse, Senhor, eu tenho apenas uma agulha. E o Senhor disse, é isso que eu vou usar. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nesta manhã. Eu quero profetizar que aquilo que você pensa que é pequeno, aquilo que você pensa que é insignificante, o pequeno vai se tornar grande. Aquilo que não tem valor vai começar a ter valor. O milagre da multiplicação vai acontecer na tua casa, na tua família, no teu ministério. Quem acredita nestas palavras proféticas, levanta a sua mão e adore a Jesus Cristo, porque Ele já começou a operar o milagre da tua vida. Quem acredita, adore a Deus nesta manhã. Por que não falar de Eliseu? Eliseu foi aquele que um certo dia, quando chega nas terras de Jericó, alguém diz, olha Eliseu, a terra é boa, a cidade é bonita, porém a esterilidade na terra, a terra é improdutiva, não produz fruto, e as águas são amargas. Diz a Bíblia que Eliseu agora pede um prato novo. Pastor Sérgio, pede um prato novo, e alguém traz um prato novo com um pouco de sal. Diz a Bíblia que agora esse homem chamado Eliseu vai até as águas de Jericó, lança-se sobre as águas e declara que a partir daquele dia as águas vinham se tornar doce e a terra vinha se tornar produtiva. E diz a Bíblia que até os dias de hoje a terra é produtiva, as águas são doces, e a glória de Deus foi manifesta naquele lugar. Quando eu falo de Eliseu, eu falo que Eliseu um dia permeou esta terra, estas terras de Jericó. Mas agora a história vai falar que Jericó está edificada, Jericó está de pé outra vez. Há quem diga que agora surge um homem chamado Timeu. Timeu, aleluia, nada mais e nada era do que um general que servia a sua pátria na base militar de Betel, que quando se passou seus dias, veio a tão sonhada e esperada aposentadoria. E agora com aposentadorias em mãos, esse homem chamado Timeu começa a investir no ramo do comércio. Esse homem começa a galgar reconhecimento, começa a galgar espaço. Esse homem começa agora a galgar, aleluia, um espaço na sociedade. E esse homem começa agora a crescer de uma forma espantadora. Esse homem chamado Timeu, ele tinha um filho a qual nós conhecemos
como Timeu, quando na verdade o seu nome não era Timeu, não era Bartimeu. Bartimeu aqui é uma junção de dois nomes que Bar, do aramaico, quer dizer filho, e Timeu o nome de seu pai. Bartimeu herdara o nome de seu pai por causa do seu caráter, por causa do seu moral e dos seus serviços prestados mediante a cidade de Jericó. Eu imagino um certo dia Timeu reunido com o seu filho, dizendo: meu filho, eu quero que você seja um jovem de exemplo, eu quero que todos que olhar para você possa ver o exemplo de seu pai, possa ver que você é um jovem, um homem bem sucedido. Mas passa-se os dias, passa-se os anos agora, quando o Império Romano implanta a sua base militar na Palestina, todos os bens desse homem chamado Timeu foram confiscados. De um homem bem sucedido, de um homem bem riquíssimo, agora se torna um homem revoltado, um homem falido, e com a sua posição militar começa a reger grandes movimentos a fim de desestabilizar a base dos romanos, a qual foi implantado na Palestina. Mas algo surpreendente aconteceu. O que foi que aconteceu, pregador? Esse homem chamado Timeu, esse homem fora perseguido, esse homem fora preso e fora morto, crucificado. O Império Romano, que agora não dava colher de chá para ninguém, que aleluia, que perseguia os filhos homens e afetava-lhe a visão para que não se tornasse homens tão revoltosos como foi o seu pai. É por esta razão que nós encontramos agora Bartimeu à beira do caminho, na cidade de Jericó. E quando eu vejo agora Jesus saindo de Jericó, eu vejo uma grande multidão agora gritando em alto e bom som, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Esse homem chamado Timeu começa a ouvir aquelas indagações e começa agora a repetir as palavras a qual aquelas pessoas estão clamando. Mas eu vejo agora Bartimeu. Quem sabe Bartimeu pergunta para alguém que está do seu lado: quem é esse que está passando por aqui? Alguém diz: é Jesus de Nazaré. Mas quem é esse Jesus? Esse Jesus que está passando por aqui, Bartimeu, é aquele que um certo dia, aos 12 anos de idade, já estava no templo, no meio dos doutores, ensinando, e todos ficaram pasmos, todos ficaram perplexos. Esse Jesus que está passando por aqui é aquele que um certo dia João Batista começa a dizer: eu sou apenas uma voz que clama no deserto, eu sou apenas, aleluia, eu só batizo com água para arrependimento, mas vem um após mim, ele é mais poderoso do que eu, aleluia, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Esse Jesus que está passando por aqui é o mesmo que um certo dia, como já foi proferido, aleluia, diz a Bíblia, que ele cospe na areia, coloca nos olhos do cego e pede para ele lavar no tanque. Diz a Bíblia, aleluia, que ele foi curado instantaneamente. Esse Jesus que está passando por aqui é o mesmo que um certo dia, quando entra dentro da cidade de Naim, lá vem uma mulher desesperada com cortejo fúnebre, as pessoas choravam, se lamentavam, e ela estava triste, abatida, pois estava indo enterrar o seu filho único. Diz a Bíblia que Jesus se aproxima dela e diz: mulher, não chores. E diz a Bíblia que Jesus toca no esquife e aquele que estava morto tornou a vida. Esse Jesus que está passando por aqui é o mesmo que um certo dia, quando está indo em direção à casa de um homem chamado Jairo, vem uma grande multidão e uma mulher que estava 12 anos com fluxo de sangue invade a multidão, toca na hora da vez de Jesus e ela foi curada instantaneamente. Esse Jesus que está passando por aqui é o mesmo que um certo dia, quando chega na casa desse homem chamado Jairo, alguém diz: não me incomode mais o mestre, ela já está morta, não tem mais jeito, não tem mais saída. Jesus agora de Jairo não deu ouvido a estas pessoas. Jesus entra dentro do quarto, Jesus se depara agora com aquele defunto, com aquela menina morta. Não tinha mais jeito aos olhos da sociedade, não tinha mais jeito por aqueles que estavam lá de fora, mas Jesus entrou na situação e Jesus disse: Talita cumi, que quer dizer levanta-te. Quantos estão preparados para ficar de pé? Porque Jesus já chegou na reunião. Quem acredita, adora Ele, porque Ele está aqui para fazer milagre na tua vida. Esse Jesus que está passando por aqui é o mesmo que um certo dia, quando está indo em direção à casa de Lázaro,
A sua irmã chega em pranto, desespero, pois o seu irmão havia morrido, já estava com 4 dias e está de putrefação. Diz a Bíblia que agora, ela disse: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: fica calma, minha filha, ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse agora para aquela mulher: aleluia, eu sou a